A graça e a paz, igreja. Você que está chegando aqui para o nosso estudo bíblico, do livro de Sofonias, entrando aí no capítulo 3, Sofonias, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje finalizando, capítulo 3 é o último capítulo do livro, São 3 capítulos apenas, é um livro curtinho, mas é um livro que está trazendo para nós grandes ensinamentos, e nós podemos ver, nesse estudo realmente a mão de Deus agindo e o que vai acontecer no futuro. É um livro profético que falou de profecias para o seu tempo e tem falado também profecias para o nosso tempo. Hoje nós vamos ver aqui algumas coisas sobre o juízo de Deus, sobre a salvação das nações, sobre a salvação de Israel. Realmente é um estudo abençoado. Amém? Então, você que está nos assistindo, já começa aí a compartilhar, já começa aí a mandar para o teu grupo, compartilha no teu Face. Você que está nos assistindo pelo YouTube, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, para que você possa nos ajudar a propagar a palavra de Deus. Meus irmãos, é de suma importância que você apoie canais no YouTube que realmente tragam a mensagem do Evangelho, que realmente fale a palavra de Deus. Nosso canal é um canal simples, mas é um canal que se atém à interpretação bíblica, à interpretação verdadeiramente correta daquilo que o texto e o contexto nos diz. E se você puder, se você ainda não for inscrito no canal, nos apoie, nos ajude, porque nós vamos ainda te ajudar muito na parte bíblica, ensinando, amém, a muitas pessoas, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos, graças e paz para vocês. Pedimos desculpa aí pela demora, mas estamos aqui no nome de Jesus, como disse o pastor, para encerrar o capítulo 3 e encerrar o livro do profeta Sofonias, onde ele vai ver, onde vai ter aqui juízos, contemporâneos daquela época e também juízos que ainda irão acontecer. Deus, toda a Bíblia, ele sempre avisou, sempre mostrou para o homem que um dia, como a gente falou semana passada, que chegaria um dia, vai chegar esse dia, que o Senhor vai pedir contas, tomar contas, entrar em juízo com todas as nações, como foi pregado no domingo, que Paulo falou lá aos atenienses, e quem vai ser esse juiz será o Senhor Jesus. Então, a gente viu no domingo que Deus ordena que todo homem busque a palavra, busque o arrependimento, busque realmente a comunhão com Deus. E todos os livros da Bíblia, o que a gente já leu aqui, o que a gente já estudou, a gente sempre viu isso muito forte. Deus querendo sempre estar em comunhão com o homem, mostrando que vai haver um juízo, que já houve outros juízos e que Deus mostrando o porquê trouxe o juízo, e mostrando o pecado do povo, e hoje não é diferente. Vai chegar esse dia, meus irmãos, para todos nós, que aqueles que não têm a comunhão com Cristo, infelizmente, eles vão digamos, como disse Jesus, lá, dor e ranger de dentes. Vai ser realmente uma eternidade, mas uma eternidade de dor e de ranger de dentes. Mas aqueles que realmente buscaram ao Senhor Jesus, buscaram a sua palavra, tomaram a sua cruz e o seguiram, esses vão ter realmente uma vida eterna de paz, de gozo, e assim por dentro, como fala a Bíblia Sagrada. Por isso, meus irmãos, é de suma importância que a gente cada dia mais
procure, né, estar em comunhão com a palavra, procure realmente a palavra que salva, que liberta, não essas pregações, esses estudos aí, né, mentirosos, pregando muitas vezes meias verdades, né? Versículo até a parte A, não lê a parte B, ou versículo que pega só a parte B, não pega a parte A, apenas um capítulo, não pega todo o livro, e assim é fácil, é mais fácil, né, de se fundamentar no que é errado. Por isso mesmo, dê valor a esse estudo positivo que nós fazemos aqui, e até, como disse o pastor, canais que realmente se empenham em pregar a verdade, que se empenham em pregar, em ensinar de forma expositiva, tem mais valor, meus irmãos. Porque são canais que realmente se esforçam para pregar a palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Cleide já está aí online, né, participando da live. Nós vamos começar. Amém? Vamos orar. Pedir ao presbítero antes para iniciar essa oração. E vamos iniciar o estudo sem mais delongas. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra. Que o Senhor possa dominar as nossas mentes, assim como aqueles também que vão ouvir, para que a gente possa realmente praticar a palavra conforme ela é. Pedimos que o Senhor console aqueles familiares que perderam seus entes queridos, sejam por coronavírus ou por qualquer outro motivo, Senhor. Consola, abraça essas famílias que estão com uma dor tão grande, Senhor. Pedimos também pelos nossos governantes, pelos nossos líderes políticos, que o Senhor derrame a tua sabedoria, para que eles possam tomar decisões voltadas para o bem comum, Senhor. E tudo isso agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, né? Nosso irmão Jadson está aí assistindo, está se recuperando, né? Creio, Deus, que já está bem, também está aí nos acompanhando, amém? Melhoras, em nome de Jesus. Capítulo 3 de Sofonias, abra sua Bíblia, né? Faça questão de acompanhar com a Bíblia na mão, lendo a sua palavra. Amém? Do versículo 1 ao 5, nós vemos aqui um juízo sobre Israel. Diz assim: ai da rebelde e manchada, da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes são profanos. Profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo. No meio dela ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo, a luz nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Então aqui ele traz algumas características de como se encontrava a nação de Israel na época de Sofonias. E ele diz aqui: ai da rebelde, ou seja, rebelde porque era uma nação desviada. E ele diz rebelde e manchada. A mancha é o pecado, as transgressões. O sangue que estava nas suas mãos, sangues inocentes que estavam nas suas mãos. A cidade opressora, ou seja, a cidade onde era para estar ali cuidando dos oprimidos, cuidando dos órfãos,
cuidando das viúvas, era na verdade a cidade que oprimia essas pessoas. E ele diz assim, no versículo 2, que é um dos versículos mais importantes desse capítulo, ele diz: não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Ou seja, não escuta vários profetas que já tinham vindo contra Israel, vários profetas que já tinham vindo ali falar de como estava a nação, falar do quanto a nação estava pecando, e a nação não dava ouvidos, nem aceita o castigo. É rebelde, é manchada, é opressora, mas não ouve e nem aceita o castigo que Deus ali já confirmou através de vários profetas que vai chegar aquele castigo. E as pessoas não aceitam isso. E aquela nação não estava aceitando que o castigo viesse. E nem confia no Senhor. Por que não confia no Senhor? Porque tem outros deuses que ela serve. Muitas vezes, como o presbítero antes falou aqui, não lembro se foi domingo ou se foi na quinta-feira passada, acredito que foi domingo, que muitas vezes as pessoas servem também a Deus, não servem só a Deus. E se fala aqui que essa nação não confiava no Senhor. E muitas vezes se confiava também no Senhor. Não confiava apenas no Senhor. Não confiava só no Senhor. Confiava também no Senhor. Isso é um erro. Nós temos que confiar, não só. Nós temos que crer, mas nós temos que confiar exclusivamente no Senhor. E aqui diz que aquela nação também não se aproximava de Deus. Já estava tão longe, tão distante. E mesmo assim ouvia falar do castigo, ouvia falar que Deus não estava se agradando daquilo ali, mas em vez de correr para perto do Senhor, para se aproximar do Senhor, eles se distanciavam cada vez mais. E aí o versículo 3 vem dizendo como é que eles se distanciavam do Senhor. Como é que eles não se aproximavam do Senhor. Aí eles vêm dizendo, olha, os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos. Ou seja, meus irmãos, aqueles que eram para governar a nação, eles estavam devorando a nação. Aqueles que eram para estar ali trazendo a nação para junto do Senhor, eles estavam usurpando a nação, tirando até o que a nação já não tinha mais o que tirar. Ele diz que os juízes eram lobos da tarde, que não deixam nem ossos para o outro dia. Quer dizer, eles queriam limpar tudo, eles queriam tirar tudo, eles queriam sacrificar o povo, tirar do povo até o que o povo já não tinha mais. Assim, a nação se distanciava cada vez mais do Senhor. Não estou falando do Brasil, estou falando de Israel. Mas a gente sabe que muitos dos nossos grandes juízes, aqueles que são supremos, né? Se acham supremos, né? De supremos eles não têm nada, a não ser a nomenclatura, mas eles também agem assim, como lobos que não querem deixar nada para o outro dia. A fome é tão grande que eles querem devorar tudo agora, naquele momento. É interessante como é contemporâneo para os nossos dias, principalmente esse versículo 3 aqui, né? Entre o próprio povo da nação, os seus líderes são leões
violentos que rugem o tempo todo entre o seu próprio povo. Não é aquele leão que ele se levanta contra a nação, não, entre o seu próprio povo. Esses são os piores, meus irmãos. E hoje no Brasil está assim. Os próprios prefeitos, governadores que elegemos, deputados, senadores, são como um leão, estão como um leão hoje contra o povo. Nessas medidas aí ditatoriais. Fecha tudo, abre quando ele quer, tu é essencial, tu não. Esses prefeitos e governadores que estão tomando essas decisões, me lembrou, nesse negócio de o que é essencial, o que não é, me lembrou uma cena daquela série da Rede Globo que passou, Serra Pelada, que o cara chega lá no bar e diz, quanto é para fechar aqui? Aí o cara diz um valor lá, ele pronto, aí faz, tu sai, tu fica, tu sai, tu fica, né? Só que no final ele se lasca, né? Lá ele manda o cara errado para fora, né? Manda o cara errado sair, né? Então, mas pareceu, me lembrou a cena desse com o cara diz, tu sai, tu fica, hoje, tá assim, né? Os leões estão com leões violentos, eles se achando, né? Os déspotas, né? Os ditadores. Numa canetada, fecha colégio, fecha comércio, passa soda, vai comprar só tal coisa. Isso não, né? Como lá no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, né? Mandou fechar certos setores dos supermercados, porque ele sabe o que você precisa. Você não sabe não, ele sabe. Então tá assim, meu irmão. Na Bahia mesmo, né? Aquele caso daquele policial, né, que surtou ali e mataram ele, né? Aquele policial, ele surtou, meus irmãos, porque ele já não aguentava mais ver tanta injustiça. Ele já não aguentava mais ver ele ter que prender, ele ter que ir atrás de gente que só queria trabalhar. E ele, por querer ir atrás de pessoas que queriam trabalhar, ele era obrigado como policial, porque o policial, se a gente não sabe, para quem não sabe, se ele não cumprir a ordem do governador, se ele não cumprir a ordem do seu comandante, ele sofre penas ali, ele pode ser preso, ele sofre penas ali. Então, pela hierarquia, ele tem que cumprir aquelas coisas ali, aquelas ordens inconstitucionais. Só que tem o seguinte, veja só. Ele realmente tem que cumprir a ordem se tiver dentro da Constituição. Meus irmãos, a Constituição está acima, aqui no Brasil, de todos. De presidente, governador, senador, deputado, ministro do Supremo, de todos. A Constituição brasileira está acima de tudo. É a nossa suprema lei. Então não existe lei, e principalmente, meus irmãos, decreto tem a lei, né? Juridicamente. Tá? É muito fácil derrubar. Então, o que esses prefeitos e governadores fazem então, é decreto, que é o que eles podem ali fazer, porque um projeto de lei, decreto né? Decreto, então é rapidamente. Ele assinou, já está valendo. Ali acabou-se. Um projeto de lei é mais demorado, né? Para ele fazer, porque vai ter que ser votado, aquela coisa. Então, eles agem debaixo de decreto. Só que, como infelizmente, né, o nosso Supremo Tribunal Federal, né, aquela composição ali realmente que não serve para nada, a não ser para assaltar ladrão e para fundamentar essas decisões desses prefeitos, desses governadores, deram a anuência a eles. Por isso que esses decretos valem tanto. Porque no país sério, meu irmão, esses decretos de governo do prefeito não vale nada. Se a Suprema Corte, se até uma corte maior, diz que não vale. Derruba, é fácil. Então, ou seja, se realmente houvesse... Eu também entendo lá dos policiais. Mas, quer ou não, existe uma coisa que a gente aprende nas Forças Armadas. Né? Qualquer militar sabe disso. Ordem... uma ordem esdrúxula, uma ordem realmente que você, como é que eu vou obedecer isso aí?
não pode ser cumprida. É lei. Está lá. Né? Uma ordem legal. Ordem legal, um exemplo. O seu comandante manda você simplesmente pegar no outro camarada do seu outro colega e atirar nele, pegar o fuzil e espancar ele. Isso é uma ordem absurda. Então, ordens absurdas não são cumpridas. O soldado, quem esteja ali, ele está isento de obedecer. Então, se houvesse realmente uma unidade entre principalmente as polícias e guardas civis, isso é ordem absurda. Não é constitucional eu estar tirando, eu estar batendo aí, eu estar fazendo isso. Mas, meus irmãos, vimos convenhar, a gente sabe que tem muito policial, principalmente esses guardas civis aí, que não é nem para isso. Está lá a Constituição, não é para isso, a lei da Constituição não é para isso. Né? A polícia não é para isso, não é para estar prendendo trabalhador. É serviço ostensivo, não tem nada a ver. Ou seja, está tirando a função constitucional. Então, o certo era ele não obedecer, porque é algo que o governador, que o prefeito está ali, que é inconstitucional, que é errado. Então, é uma ordem absurda. Agora, também compreendo, porque ele sofre muita pressão. Essa pressão, só que é o seguinte, não vamos também tirar a culpa também de muitos policiais que estão se aproveitando. Vários vídeos estão aí. Exato. Estão se aproveitando, spray pimenta no rosto, porrada, soco mesmo, não quer saber se é mulher, se é menino, se é o que for. Então temos que ver também esse lado. Né? A gente não somos contra a profissão militar, nada. A gente sabe da importância e tem que ter mesmo. Mas o que está acontecendo, o que muitos policiais estão fazendo, essas ordens que estão sendo acatadas, eu espero que realmente, quando se passar isso tudo, venha realmente esses que se aproveitaram, ele venha a ser processado e um devido processo legal da coisa. Também não vamos também tirar o isento de policiais que estão, eu não posso desobedecer e está se aproveitando disso daí. Exato. Infelizmente tem esses dois lados da moeda, né? E aí ele fala, no verso 4, nosso irmão Jadson colocou aí um comentário, se o presbiteriano puder abrir ali no celular dele, para a gente ler, porque ali não está completo, não. Mas no versículo 4 ele fala dos profetas, E ele diz, olha, os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas, ou seja, pessoas falsas, pessoas traidoras, mentirosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário. Veja, os príncipes e os juízes, que eram os homens da lei, que eram os homens da ordem, que era o Estado, representantes do Estado. O que eles estavam fazendo? Eles estavam usurpando a população, eles estavam explorando a população. E os homens que representavam a religião, a fé, eram os profetas e os sacerdotes. E eles estavam fazendo o quê? Os profetas sendo levianos, sendo falsos, sendo traidores, os líderes opressores, e os sacerdotes profanando o santuário e fazendo violência à lei. Ou seja, de um lado, os homens que eram para organizar as cidades, organizar o Estado, eram aqueles que perturbavam, eram aqueles que bagunçavam. E do outro, aqueles que eram para organizar a mente, a vida social, a vida espiritual das pessoas, aqueles que eram para dar uma direção para as pessoas. O que eles estavam fazendo? Estavam também se aproveitando das pessoas, profanando o santuário, estavam sendo levianos, em outras palavras, ladrão. Então, meus irmãos, isso não é muito diferente também do que a gente vê hoje. Muitos dos líderes espirituais de hoje estão aí à torta e à direita. Aqueles que eram para fazer o bem, aqueles que eram para
direcionar as pessoas de uma forma verdadeira, eles estão profetizando o que Deus não falou e estão profanando o templo do Senhor. Hoje não tem esse templo que se fala aqui. O que eles profanam agora hoje é a sua própria carne. E o templo do Senhor da vida dos outros, as pessoas, cada um de nós somos o templo do Senhor. E as pessoas têm profanado o templo do Senhor. Então hoje tudo é permitido. Hoje tudo é aberto. Hoje tudo pode, tudo vale. Por que tudo vale? Por que tudo pode? Porque os líderes, eles não estão preocupados com as pessoas, eles estão preocupados com números. As pessoas para eles são números. E eles tratam dessa maneira. E os líderes espirituais não estão dando direção ao povo. Aí tem muita gente surtando. Tem muita gente que nesse período de pandemia está vivendo numa depressão. Pessoas evangélicas estão entrando em depressão, estão assustadas, estão decepcionadas muitas vezes com o evangelho. Por quê? Porque o líder que era para nesse momento dizer, olha, esse sofrimento, ele faz parte da palavra de Deus, está escrito, vamos suportar, vamos passar por isso, a gente vai sofrer, vamos passar, mas Deus está no controle. Em vez do líder dizer isso, sabe o que os líderes estão dizendo aí? Eles estão dizendo que vai decretar a tua vitória, que vai decretar, que vai ser uma bênção, que o mundo pode fazer isso, que você vai estar bem, que coronavírus não passa por aqui, que você não vai pegar coronavírus. Aí o camarada bota na cabeça do outro que não vai pegar coronavírus. Aí quando pega, além de ter a carga toda mentalmente, além de ter toda a carga psicológica, porque quando você pega uma doença dessa que está matando tanta gente, já vem uma carga toda psicológica, ainda vem o peso do pecado sobre a tua vida. Porque o cara vai dizer, se o pastor lá ensinou que o crente não pega coronavírus porque ele é fiel a Deus e Deus não vai deixar ele pegar coronavírus, se eu peguei coronavírus é porque eu sou infiel, se eu peguei coronavírus é porque eu estou em pecado. Aí começa a colocar esses pesos, a qual a própria Bíblia não coloca na vida de ninguém. E eles começam a colocar esses pesos e a coisa fica muito pior. Isso fora outras situações. Então é triste, meus irmãos. É triste que aqui em Israel não está acontecendo uma coisa muito diferente do que está acontecendo no Brasil hoje, não. Porque os próprios líderes que era para dar direção, os próprios líderes que era para direcionar a fé, porque a nossa fé não tem que estar em circunstância, a nossa fé tem que estar em Deus. É interessante esse final do versículo 3, né? Profanam o sagrado, Versículo 4. 4, e violentam a lei. E é o que estou falando hoje, violentando a palavra de Deus, como nosso irmão já se colocou, né? Essa teologia, a teologia do coach, né? Teologia da prosperidade, né? Teologia liberal. Isso é violentar a palavra de Deus. É você colocar essas teologias aí, essas doutrinas malignas e fundamentar na Bíblia, né? Para não ficar muito vago, né? Então tem que pegar algum versículo, alguma coisa aqui, né? Tosa lá um versículo e pega a parte que interessa a ele, né? Como fez Allan Kardec, né? No Evangelho segundo Allan Kardec, ele pegou o livro de Lucas, mas saiu picotando, né? O que interessava a ele, ele saiu picotando e colocou lá nesse Evangelho segundo ele, né? Nem Paulo fez, né, um Evangelho, né? Alguns estudiosos dizem que as cartas dos Romanos foi um Evangelho segundo Paulo, e realmente parece, né,
Mas Paulo tinha autoridade para então, isso. eu chego a isso, né? O cara se comparar com Paulo é complicado. Então, meus irmãos, a palavra de Deus hoje está sendo violentada por essas doutrinas malignas aí, com essas teologias criadas no pior dos piores, né, cenários. Deus vai salvar todos, tudo pode, né? Teologia liberal, né? O relativismo invadindo as igrejas, é relativo, o que é pecado para você não é pecado para mim. Mas não é o que é pecado para mim, é o que é pecado conforme a Bíblia. Né? Para mim, eu acredito que a Bíblia diz isso, é assim que a Bíblia diz, né? Pecado segundo a Bíblia. Né? É porque como eles violentam a palavra de Deus, eles pegam aquele versículo de Paulo que diz assim: bem-aventurado o varão que não se condena naquilo que aprova. E eles fazem essa doutrina, né? Essa doutrina relativista, que diz, olha, bem-aventurado o varão que não se condena naquilo que aprova. Então, se eu não estou me condenando, é porque está tudo certo entre eu e Deus. Então, só que, meus irmãos, o apóstolo Paulo ali, ele está falando de pessoas que comem carne e do outro que come legumes. E quando ele está falando bem-aventurado o que não se condena naquilo que aprova, ele está falando de alimento. Então é algo, meus irmãos, insignificante em relação a pecados que as pessoas cometem por aí e querem fundamentar-se nesse versículo. Então você vê o tamanho da ignorância das pessoas e o tamanho da violência que os líderes, que os pregadores fazem com a palavra. Porque ensinam as pessoas aquilo ali. Interessante que ontem eu estava conversando com o meu vizinho e eu dizia a ele que muitas vezes eu peço perdão a Deus, porque 15 anos atrás eu também pregava assim, violentando a palavra de Deus. E muitas vezes eu peço perdão a Deus, porque muitas vezes eu ensinei isso para as pessoas. O que é pecado para tu não é pecado para mim, que a Bíblia diz. Bem-aventurado o varão que não se condena naquilo que aprova. Meu irmão, você acha que adultério vai deixar de ser pecado porque eu não estou me condenando? Se eu não estou me condenando por adulterar, é porque minha mente já está cauterizada. Não é porque eu não estou me condenando, não é porque Deus não está me condenando, não. Você acha que matar vai deixar de ser pecado porque eu não estou me condenando? Eu vou assassinar alguém, vai deixar de ser pecado porque eu não estou me condenando. Se eu não estou me condenando, é porque eu já virei um serial killer. O negócio já foi acima já. Minha mente está cauterizada. Então, muitas vezes, a mente das pessoas está cauterizada pelo pecado. E as pessoas achando que o Espírito Santo não está condenando ela. Na verdade, o Espírito Santo não está nem junto dela. O Espírito Santo não está nem perto dela. Como é que ele vai condenar ou aprovar algo se ele não está ali? Ele condena quando ele está na vida do crente. Aí o crente vai fazer alguma coisa errada, o coração já começa a pulsar mais forte. O crente vai fazer alguma coisa errada, a mente já começa a condenar ele. É diferente do ímpio que não tem o Espírito Santo. No caso, como eu disse, né? A mente que condena, né? Eu já vi gente aí. O Espírito Santo condena quando a gente está pecando. O Espírito Santo não condena. Quem condena é o diabo mesmo. Entendeu? Assim, aponta, não. A gente tem. Acusa o diabo, né? Então, às vezes eu vejo a gente falando essa questão, né? O Espírito Santo acusa. O acusador só existe um, como fala a Bíblia. O Espírito Santo alerta. Justamente, alerta. Até porque a obra de Deus é feita na vida do homem de forma espontânea, de forma livre. Né? Não, se não for livre, então a gente nunca derrubou. Então é bom a gente entender essa parte. Como disse o pastor, né? Se você quer usar esse versículo, meu irmão, use conforme o contexto dela, que Paulo está falando. A gente pode trazer para os Deus? Pode, claro que pode. Agora tem que ser de acordo com o contexto, né? A exposição tem que ser conforme o contexto bíblico, conforme a hermenêutica que está ali. Não, como disse o pastor, para violentar, tora o versículo, bem-aventurado o homem que se condena. Também usar muito esse versículo.
para me defender. E é errado, de forma extremamente errada, violentando, né? Mas graças a Deus que ele é misericordioso e nos perdoou, né? E nos deu a nova oportunidade para a gente fazer o que é certo. Exato. Versículo 5, né, diz: o Senhor é justo. Veja, apesar deles violentarem a palavra de Deus, apesar deles profanarem o santuário, apesar dos profetas serem levianos, apesar dos juízes e dos príncipes estarem ali cometendo atrocidades contra o povo, mas não pense eles que o Senhor não é justo. Versículo 5 ele vem dando uma taxação assim, ó. O Senhor é justo. É assim que ele começa. No meio dela, da cidade, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Então, mais uma vez, né, para derrubar essa tese, né, daquilo que o varão que não se condena naquilo que aprova, que a gente já falou aqui, ele diz, olha, o perverso não conhece a vergonha. É aquilo que eu falei da mente cauterizada. O camarada já está com a mente tão cauterizada pelo pecado que ele diz assim, eu vou tomar uma porque eu também sou filho de Deus. Eu vou ali pegar uma prostituta porque eu também sou filho de Deus. Como pode um negócio desse? O camarada nem reflete no que ele está falando. Por quê? Porque o perverso não conhece a vergonha. Ou seja, ele não sente o vexame, ele não sente a vergonha, ele não sente a expressão que é o pecado diante de Deus. Ele não tem noção do que ele está fazendo diante de Deus. Ele continua na perversidade dele, achando que ele está fazendo, o que ele está fazendo é correto. É interessante essa questão que você falou, né, que está no texto, né, que o injusto não se envergonha, nem se arrepende. Está cauterizado, como Paulo escreve aos Coríntios, né, que o Deus desse presente século, né, cegou o entendimento dos incrédulos, né, para que a luz do Evangelho não penetre ali. Então, não penetrando, jamais a pessoa vai realmente achar que realmente tem que ser salvo. E eu estava conversando com duas pessoas e falando sobre essa questão, sobre o momento, e falaram, não, que está difícil, o mundo está muito difícil, eu explicando, dizendo que o diabo, ele está no mundo, principalmente hoje em dia, não é só para... o diabo colocou uma doença em mim, né? Colocou um câncer, quer me matar. Principalmente o diabo está, meu irmão, para enlouquecer a nossa mente. Uma pessoa com mente perturbada, com mente descontrolada, ela faz besteira. Porque a gente estava conversando sobre um caso de um camarada que surtou à noite aí e começou a esfaquear a filha, que estava grávida de 5 meses, o genro, o filho de 10 anos, saiu, né? E disse, como é que pode? Eu expliquei, é uma ação maligna, mas não foi um surto psicótico. Eu disse, não, claro, você vai dizer que foi um surto psicótico, também tem a ver, mas esse surto psicótico, eu disse que estava chupando laranja lá do nada, ou seja, claro que é uma ação maligna. E depois eu disse, é que eles queriam me matar. Aí você nota que realmente houve uma ação maligna. E eu disse para as pessoas, a gente tem que, né, o diabo está assim, né, que já nossa mente perturbada, a gente tem que ao final do tempo, realmente, por isso a gente tem que se converter, a gente tem que realmente entregar nossa vida a Jesus Cristo. Mas eu não acredito que para ser salvo, para não sei o que, precisa ir para a igreja. Não. Se eu falei de igreja aqui, diz algo, né? Eu falei de igreja, não, mas não, eu sou a outra disse, não, a outra pessoa disse, não, eu sou uma pessoa boa e tal, disse, olha, aos olhos do homem, ele sempre vai ser bom. Né? Sempre vai ser bom. Qual homem que vai dizer, eu sou muito ruim mesmo, eu sou miserável? Né? Só se for um camarada realmente... perturbado. Ele tem algum problema. Tá cheio do capeta. Justamente, mas geralmente eu vou dizer, não, eu tenho defeito, mas eu sou uma pessoa boa.
Minhas qualidades cobrem meus defeitos, já diz a música. Justamente, mas só que como eu sempre já digo e repito, não está escrito que os bonzinhos herdarão o reino dos céus. Está escrito que aqueles que são banhados pelo sangue de Jesus herdarão. Né? Que aqueles que realmente perseverarão até o final herdarão. Então, meu irmão, cuidado com que você se acha uma pessoa muito boa. Porque o diabo nos engana aí também. Em colocar em nossos corações que somos pessoas boas. Jeremias diz lá no capítulo 17, a partir do versículo, que a coisa que mais, né, algo que mais que nos engana na vida é o nosso coração. E o único que pode esquadrinhar e pode dizer se nosso coração realmente é mau, é perverso, é o Senhor Jesus. Então cuidado quando você se acha uma pessoa boa, porque deu uma cesta básica para alguém, porque não bebe, porque não fuma, ou porque toma uma na semana, porque é filho de Deus, conforme, né, o pastor aí. Cuidado, meu irmão, para você não estar aqui realmente cauterizado, como cauterizado. Né? O pecado está tão grande que ela não sabe mais o que é errado, o que é certo. Para ela tudo é a mesma coisa, tudo é o mesmo barco. Peça discernimento ao Senhor Jesus, sabedoria a Deus, como escreve nosso irmão Tiago. Peça a Ele e Ele dá liberalmente. Versículo 6 ao 8 agora é um juízo sobre as nações. Ele diz aqui: exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a correção. E assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Meus irmãos, aqui é algo seríssimo que Deus ele traz contra as nações do mundo. Um juízo que ainda virá. Um juízo que é bíblico. Aqui, Sofonias, ele quando profetizou, não sabia exatamente a dimensão do que ele estava profetizando. Mas o apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele traz uma dimensão mais exata desse juízo. Ele traz ali as taças da ira divina sendo derramadas sobre as nações. O versículo 6 diz assim: exterminarei as nações. Veja que a seriedade e o tamanho disso. Exterminarei as nações. As suas torres serão assoladas. Ou seja, aqueles lugares que estavam ali de prontidão, vigiando, achando que estava protegendo alguma coisa, não está protegendo nada, que vai ser derrubado, vai ser assolado. E ele diz: fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém. Muitas vezes o mundo
Hoje ele se gaba pelas suas cidades, assim como na antiguidade, né? Os faraós eles se gabavam por aquela cidade enorme que eles construíam. Os reis da Babilônia se gabavam pelas suas cidades. O rei da Síria se gabava por aquela cidade enorme, com aquela estrutura toda ali. E muitos hoje se gabam, o Rio de Janeiro, Nova York, aquela cidade, São Paulo, é a cidade de não sei o que e tal, aquela coisa toda. E Deus está dizendo que vai destruir as cidades, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. As cidades que são tão conhecidas pelo tamanho da sua população, por ter tantas pessoas, agora as praças vão ficar sem ninguém. As cidades vão ficar desoladas. E a gente já está vendo um ensaio disso aí, né? Cidades inteiras vazias, né? E entre outras situações. O versículo 7 diz: eu dizia. Esse eu é o Senhor dizendo. Agora, entenda essa parte aqui, não como uma coisa literal, mas entenda como uma forma de Deus falar com a gente, como ser humano, de uma forma que a gente compreenda o que está acontecendo. Não é a realidade estrita de Deus isso aqui. Porque Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Então ele diz assim: eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção. Ou seja, tantos profetas falaram com Israel, tantos profetas foram levantados de Deus, não os profetas falsos, não os profetas levianos, mas houve vários profetas verdadeiros que se levantaram para falar para o povo de Deus. E o povo não ouviu a correção, o povo não aceitou a correção. Aí ele diz: eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção. E assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Ou seja, as nações, toda ela hoje já ouviu a palavra de Deus, já ouviu a respeito de Jesus Cristo, já ouviu a respeito que Jesus vai voltar, já ouviram a respeito da ira de Deus e sabem que o juízo está próximo. Mas o que é que eles fazem em relação a isso? Eles se levantam de madrugada e vai pecar mais ainda. Ou seja, ele não espera nem amanhecer para começar a pecar. Eles têm pressa em pecar. Eles se levantam de madrugada e começam a corromper todas as suas obras. É como no próprio capítulo, né? No próprio livro de Sofonias, no capítulo 1, verso 12, quando eles falam, né? Ora, o Senhor não intervém, Ele não faz o mal nem o bem. Então vamos pecar. Essa frase aqui, né, de Deus, aqui, colocada aqui pelo profeta, temos que entender que Deus fala assim: eu não queria que vocês sofressem o meu juízo, que vocês bebessem, tomassem da taça do meu furor. Não é desejo de Deus. Deus não criou o homem para se perder. Deus não criou o homem para ir para o inferno. Lembre-se, o inferno foi criado, né, por Deus. Para quem? Para o diabo e seus anjos. Entendeu? Não estou pregando salvação universal, porque o próprio texto aqui me desmente se eu quisesse pegar isso aqui. Contudo, né, eles ainda estavam ávidos, sedentos em praticar todo tipo de malignidade. Ou seja, o desejo de Deus, o que é o desejo de Deus, como Paulo escreve em Timóteo? É que todo homem chegue ao conhecimento.
O que foi que Paulo falou, que a gente pregou no domingo aqui, no Romanos, no capítulo 17 lá? Que Deus ordena que todo homem se arrependa. É desejo e uma ordem de Deus que todo mundo se arrependa. Só que, no entanto, infelizmente, fazer o quê? As pessoas não querem ser salvas. Eu quero pecar. Porque Deus não faz, Deus não se mete, Deus não faz nem TV, nem faz o mal, nem faz o bem. Só que essas pessoas vão ter uma grande surpresa. No dia que Jesus raiar nas nuvens, que voltar, não mais como Salvador, mas como juiz. Mas vão ser aqueles que nós que temos, que queremos em Cristo como nosso único, suficiência e escudo Salvador. Não, meu irmão, já somos salvos, né? A salvação não vai, né? Acontecer. A salvação é em 3 estágios: né? Justificação, santificação e glorificação. Justificação já foi. Ou seja, aquele que realmente como falar em João 1:12, né? Que recebe a Deus, a Cristo, o que é que diz? Deus o direito ser chamado filho de Deus. Então, aqueles que receberam a Cristo, que realmente estão com Ele, que pegam a sua cruz ali, esses já foram justificados pelo seu sangue. A santificação, que é o segundo estágio, está acontecendo. É o que Paulo fala em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, o Espírito Santo vai aperfeiçoá-la até o dia até a volta de Cristo. E o último passo qual é? Glorificação. O nosso corpo transformado, como Paulo fala muito bem em 1 Coríntios capítulo 15. Você vai ler bem melhor sobre isso lá. Então, nós que temos a Cristo, realmente, que somos seguidores dele, temos ele como nosso Salvador, nosso único Salvador, nosso único Deus, já estamos salvos. Não vamos ser salvos. Não vamos ser salvos. Não vamos cair nesse negócio aí. Amanhã eu sou salvo, hoje não. Não quero entrar no mérito, mas salvação, meu irmão, para aqueles que realmente têm, não se perde, não. Não, que Deus é isso? Aí eu olhei, não, acho que tu merece ser salvo. Olha, tu pecasse hoje não. Então a gente estava ferrado. Ninguém ia ser salvo, na verdade. Porque pecar, até o nosso corpo ser glorificado, a gente vai pecar. A gente vai pecar, tem que ser realmente glorificado. O corpo realmente igual de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Então, meu irmão, aqui fala que não esse versículo está dizendo assim: eu não queria trazer o juízo sobre vocês, mas são vocês mesmos. É o homem que não quer ser salvo. O homem está dizendo aqui, é o homem que quis ir para o inferno. Nunca foi o desejo de Deus. Esse negócio aí, às vezes, quando tem essa questão de calvinismo, arminiano, né? Que Deus escolhe eleição, às vezes é uma eleição tão extrema que tu coloca aí, que Deus escolhe quem vai para o céu, e Deus escolheu até aquele que vai para o inferno. Mas tem muito. A Bíblia não fala essa questão aqui. Deus escolheu, então. Qual a lógica de Deus de amor? Vou escolher, tu vai para o inferno, que nem que der, cara, tu não vai. Não é bem assim, meu irmão. Deus não é dessa forma. Deus sempre, tratou ali com seus filhos, quis comunhão com eles. Deus não volta, a gente tem que ir lá para o começo de Gênesis. Porque Deus criou o homem para ser sua imagem e semelhança. E sendo sua imagem e semelhança, ele ia querer que fosse para o inferno. Esse é o desejo dele, que o homem vá para o inferno. Não é, meu irmão. Mas o homem quis. No entanto, vocês continuaram ávidos a praticar o pecado. Não estava nem aí. Ou seja, é o próprio homem, meu irmão, que se coloca no inferno. Não é, né? Se coloca naquele caminho. O homem se colocou no caminho do inferno quando pecou. E Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu uma nova oportunidade. Só que nem todos querem essa nova oportunidade. Preferem estar no caminho largo. Porque pelo menos eles estão gozando o que eles acham que é bom. Mas Deus é o melhor. Meus irmãos. Infelizmente, é uma realidade. Versículo 8
né? Diz assim: portanto, esperai-me a mim, já que vocês não querem nada com a vida, já que vocês não querem nada com a graça, já que vocês não querem receber a salvação, já que vocês não querem o meu amor, já que vocês não querem a vida eterna, vocês vão receber a justiça, porque Deus também é justo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele é justo. Versículo 5. O Senhor é justo. E o versículo 8 ele diz: portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar. E aí alguém pega esse versículo isolado e diz assim: tá vendo? Espere pelo Senhor, porque no dia que Deus levantar, Deus vai te abençoar. E, meu irmão, não queira estar no dia que Deus se levantar, não, meu irmão. Talvez em outro contexto, Deus se levante com uma outra finalidade que seja boa para a gente. Porque, como eu falo, né? Quando o homem se levanta, Deus senta. Quando o homem se ajoelha, Deus se levanta, né? E vai nesse sentido aí. Mas assim, né? Se for usar esse versículo aqui nesse sentido aqui, tá ferrado. Tá ferrado, meu irmão. Então aqui ele diz: no dia que eu me levantar para despojo. O que é despojo, meu irmão? Despojo é o fim de guerra. Quando Deus se levantar, acabou a guerra. Não tem guerra contra Deus. Quem consegue guerrear contra Deus? Quem consegue lutar contra Deus? Então, despojo é o fim da guerra. No dia que eu me levantar, eu me levanto para despojo. Para acabar com tudo. Porque o meu juízo é ajuntar nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação. Quer dizer, lá em Apocalipse, fala que as nações se juntarão contra o Senhor. Só que quando as nações se congregar, se ajuntar contra o Senhor, elas vão achar que estão fazendo alguma guerra, que estão fazendo alguma luta. Só que quando o Senhor se levanta, já é para despojo, já é para fim de tudo. E acaba com tudo. Ele diz: eu vou reunir, vou congregar as nações para derramar. Fica mais fácil, né? Todo mundo juntinho. Derrama a minha ira aí. Vou derramar, achei que não. É diferente. Derrama a minha indignação, todo o meu ardor da minha ira, porque toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então é muito sério, meus irmãos. O juízo de Deus é sério e ele vem aí. E muita gente está brincando com Deus. Muita gente hoje até usando o nome de Deus em vão. Eu fico triste quando eu vejo alguém usando o nome de Deus em vão, se levantando para falar em nome de Deus, mentindo. Como eu já vi, meus irmãos, já presenciei pessoas mentindo em nome de Deus, inventando em nome de Deus. E ainda o camarada mente e diz: Deus sabe que eu não estou mentindo. Meu Jesus, eu não queria ser. Né? Eu não queria ser esse tipo de pessoa. É como fala no verso no juízo, meu irmão. Eu não queria ser. Os levianos, que não tem compromisso. A pessoa leviana é uma pessoa que não tem compromisso, que não tem realmente respeito à lei, né? Agora, o juízo de Deus, ele é ardor, é fogo, é derramada a indignação, mas ele também é purificador. O juízo de Deus é que separa o joio do trigo. O fogo, o ouro, ele é purificado aonde? No fogo. E alguns estudiosos dizem que essa passagem aqui do versículo 7 ao 8 fala da grande tribulação. Eu não discordo muito deles. E o ouro, ele é purificado, retomando aquilo que eu estava falando, o ouro é purificado aonde? No fogo. Uma pergunta que... Então só para concluir, esse fogo que Deus vai passar da sua ira, ele vai tirar toda a impureza, ele vai
ali consumir o que não presta e vai sobrar o que é bom. Não porque o que é bom em si mesmo, mas porque o que é bom porque Cristo tornou ele bom. E aquela pessoa que entregou a sua vida a Cristo, ela vai permanecer. Ela vai estar de pé. Depois de tudo isso aqui que acontecer, essa pessoa vai estar de pé. E aí entra no versículo 9, falando daqueles que Deus vai, né, tanto de Israel como do mundo, que Deus vai salvar, que Deus vai, como o presbiteriano falou aqui, glorificar no último dia. Pode falar. A pergunta aí. Não, eu estava falando sobre a questão aqui do 7 ao 8, falando sobre a grande tribulação. Né? E realmente tem muita coisa que a gente leva, né? Olha assim, essa questão do derramar ira e tal, porque as pessoas que Deus vai derramar a ira, né? Quando for jogado no lago de fogo, junto com o inferno, ali vai ser já o final de tudo, né? É como eu falo, né? Levantei para despojo. O despojo vai ser aquilo ali, né? Aqueles despojos. Aqui realmente tem muito a ver, não vou bater a martelo aqui, sobre a grande tribulação, né? Pergunta é, né? Será que a gente vai passar pela grande tribulação? Ou vai ser arrebatado antes? Tem os pré-tribulacionistas, né? E os que crê, né? Os pré-tribulacionistas crê que não vão passar pela grande tribulação, né? Crê que vai ser arrebatado antes. Né? Os mesotribulacionistas, eles creem que vai ser arrebatado no meio da tribulação. Né? E tem os pós-tribulacionistas que praticamente eles não acreditam assim, no arrebatamento da forma que os pré-tribulacionistas acreditam, e eles creem que a igreja vai passar por toda a tribulação. Né? Eu não bato martelo em nada disso, porque eu acho que tem interpretações que são tão discutíveis que a gente deve estudar, deve ter a nossa linha, o nosso pensamento, mas a gente não deve bater um martelo, porque tem interpretações que são discutíveis acerca de temas difíceis como esse. Agora, o mais importante que a gente sempre frisa aqui não é se você é pré-tribulacionista ou se você não é pré-tribulacionista. Se vai passar ou se não vai passar pela grande tribulação, o importante é você passar ou não passar com Jesus. Porque se você observar, até quem não é pré-tribulacionista vai ter que assinar embaixo no que eu vou falar, que vai ter crente e vai ter não crente que também não vai passar pela grande tribulação, porque vai morrer antes. Antes de chegar isso aí, o camarada vai morrer. Então, independente, meu irmão, quem estiver vivo e for passar, eu não sei se eu vou estar vivo. Vai medir vocês aí, vocês não passar não. Quem estiver vivo e for passar, ou não for passar, for arrebatado antes, o importante é estar com Cristo. Porque se vai ser arrebatado antes, depois, no meio, sei lá, o importante é que você esteja com Cristo. Porque se você estiver com Cristo, você pode até passar por esse sofrimento. Mas no final você vai chegar aqui no verso 9 em diante. Você vai chegar na salvação. Você vai chegar na glorificação. Amém? O verso 9 e 10, para a gente discutir mais um pouco, diz assim: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Então veja,
que depois que passar a tribulação, ou esse sofrimento ao qual o versículo 7 e 8 fala, que a gente não pode bater o martelo que é a tribulação, mas que a gente acredita que seja. Se não for a tribulação, é só mesmo uma mudança de nome, porque é uma tribulação de toda forma, né? E depois que passar isso, é como eu disse, o ouro purificado pelo fogo. Depois que passar isso aqui, o joio vai ser queimado e o trigo, ele vai estar ali de pé, com palma nas mãos, adorando ao Senhor. E ele diz que, então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor. Lá em Romanos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E para que sirvam com o mesmo espírito. Então, nesse momento aqui, meus irmãos, acaba toda a hipocrisia, acaba toda a mentira, acaba todo o engano, acaba toda a opressão, acaba todo o sofrimento. Nesse exato momento aqui do versículo 9, acaba toda a tristeza, é enxugada toda a lágrima. Nesse momento aqui do versículo 9 em diante, é onde nós podemos nos regozijar em Cristo e cantar louvores ao Senhor e dizer quanto Ele é santo, e estamos aguardando por esse momento. Não estamos aguardando pelo momento do versículo 8, a qual Ele vai se levantar. Esse momento vai acontecer, a gente aguardando ou não. Mas o momento que nós aguardamos com ansiedade, o momento que nós aguardamos firmes na presença do Senhor, é esse momento aqui. O momento que todos vão servir com o mesmo Espírito. Não vai haver ali denominação A, denominação B, denominação C. Ali vai haver a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, chegando ali no altar do Senhor, para ali, as bodas do Cordeiro. E o versículo 10 ele fala, daqueles de Israel que estão dispersos, que vão ali retornar, e dos adoradores que vêm além dos rios da Etiópia. Ali muitos, quando se fala dos rios da Etiópia, eram lugares mais distantes de Israel. Eram lugares que muitos israelitas nem conheciam. Só sabia que dali dos rios da Etiópia tem mais terra ali, tem mais lugar ali. A gente não conhece, está muito longe da gente. Mas existe mais gente ali, existem povos que a gente não conhece, culturas que a gente não conhece. E Deus está dizendo, até aqueles povos ali que vocês nem sabem que existem, eles vêm também, eles serão meus zelosos adoradores. E o versículo 11 diz, naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberberás no meu monte santo. Então, naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras. Por quê? É aquilo que foi falado aqui. Com a glorificação, o pecado, meus irmãos, a gente não vai ter a presença do pecado na nossa vida. A gente não vai sofrer tentações. E não vai haver do que se envergonhar, porque você não vai estar cometendo pecados. Você não vai estar cometendo algo que desagrade a Deus. Você não vai estar mentindo, você não vai estar cometendo nenhum pecado daqueles que eu e você cometemos hoje. E não vamos ter do que se envergonhar. Porque também tirará do meio a soberba. Porque Israel, nesse tempo aqui, a gente já estudou sobre isso, estava uma cidade soberba, achando que
as riquezas que eles possuíam, achando que as muralhas iam proteger eles, achando que os acordos fraudulentos que eles estavam fazendo ali iam manter eles a salvo. Isso tudo é soberba, porque nós dependemos exclusivamente do Senhor. Maldito o varão que confia no seu próprio braço, na sua força. Versículo 12 diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Veja, aqui não é um culto, meus irmãos, à pobreza, não. Entenda o que o versículo está querendo dizer. Se aquela nação era rica e era soberba, e ela não estava nos moldes que o Senhor queria, Deus está dizendo aqui, olha, vai ter um povo aí humilde, vai ter um povo pobre, mas esse povo vai confiar no Senhor. A confiança desse povo está em Deus. É esse povo que Deus vai deixar na terra. É esse povo humilde, é esse povo que não tem ostentação, é esse povo que o seu coração está voltado para Deus, não está voltado para as riquezas, não está voltado para aquilo que ele possui, para aquilo que ele tem. É esse povo que confia no Senhor, não confia no seu braço. Esse é o povo que eu vou deixar. Eles confiarão no nome do Senhor. Aí o versículo 13, ele diz: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Amém? O remanescente, aquele que sobrou ali de pé, aquele que está de pé, aquele que está firme com o Senhor, aquele que está ali sofrendo pela causa do Senhor, mas ele continua adorando o Senhor, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, é um remanescente. Isso nos lembra, dos remanescentes de Israel. A paz do Senhor, irmã Giselda Cabral, amém? Glória a Deus, está acompanhando aí. Glória a Deus pela tua vida e pela vida de todos aí que estão nos acompanhando, amém? E isso lembra daquela passagem de Elias, quando Elias achou que estava sozinho ali, mas tinha ali 7.000 ali, escondidinho ali, que não tinha se dobrado. E Elias não estava só. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Romanos, ele fala sobre os remanescentes de Israel, que a salvação são para os remanescentes, Remanescente é aquele que restou, o que perseverou, se concretizando com o que disse Jesus, E aquele que perseverar até o final, esse sim será salvo, O remanescente que será salvo, não é aquele que simplesmente levanta a mão, e pronto, e eu quero Jesus, eu sou de Jesus, e não, é o remanescente, aquele que realmente perseverar, O que Deus conserva, até o final. Interessante, Aí o versículo 14 ele diz: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Então é um momento de cantar, é um momento de se alegrar. Esse é o momento, meus irmãos. Se hoje muitas vezes a gente sofre, se hoje muitas vezes a gente passa por situações complicadas na nossa vida, se hoje a gente muitas vezes enfrenta doenças, enfrenta dificuldades, mas chegará o momento de cantar, chegará o momento de se alegrar. E essa é a nossa esperança. Alguém essa semana mandou uma mensagem para mim, replicando um trecho de um livro que eu já li, e não recomendo para ninguém,
de Kenneth Hagin, e o camarada ele colocava a fé e a esperança uma contra a outra, como se fossem opostas. A fé em oposição à esperança. E eu ali, claro, não pude ficar calado, né? Mandei para ele de volta uma mensagem, que eu acredito que aquela mensagem ele não mandou só para mim, ele mandou para várias pessoas. E eu mandei para ele de volta a mensagem dizendo: meu caro colega, o autor desse livro ele está equivocado. Quando ele coloca a fé e a esperança uma contra a outra, como se ele quis dizer que a fé é para hoje. Quem tem esperança não tem fé, porque quem tem esperança fica esperando no futuro, o que vai acontecer. E quem tem fé espera que Deus vai fazer algo agora por ele. Isso que baseia naquele texto, né? Que Abraão creu contra a esperança, né? Agora só que ele esquece de ler que está lá escrito: em esperança, Abraão creu contra a esperança. Ou seja, Abraão teve uma esperança diferente da esperança do mundo. A esperança que ele está falando que ele cria contra a esperança é a esperança mundana. Tá velho. Sara está velho, então vamos ver o contexto do que está falando. Mas provavelmente é isso mesmo, o que ele de Hegel é baseado nesse texto. E eu já li esse livro que ele mandou, esse pedaço desse texto, eu já li. Quem de Hegel... Infelizmente eu já li. Né? Não recomendo para ninguém. Se você está lendo Kenneth Hagin, pega aí o livro que você está lendo, comece a rasgar e vai ler a Bíblia. Então, meus irmãos, o que acontece? Eu disse para ele ali: meu irmão, esse texto aí que você me mandou está equivocado. Esse autor ele tem uma interpretação errada. Porque na Bíblia, a fé não vai de encontro à esperança, não. A fé não está brigando com a esperança na Bíblia, não. Muito pelo contrário. A Bíblia e a fé caminham juntas. Em 1 Coríntios 13 diz que no fim só restará a fé, a esperança e o amor. Então, se no fim só vai restar a fé, a esperança e o amor, como é que eu vou dizer que a fé e a esperança estão uma contra a outra? São antagônicas. Então, todas as vezes que você vê na Bíblia, meu irmão, você não vê isso na Bíblia. E eu disse para ele: meu irmão, a fé que o crente tem para hoje, que o crente tem de hoje, não é a fé de que Deus vai me abençoar, que Deus vai me tirar daquilo, que Deus vai me tirar disso, que não sei o que, não. A fé que o crente tem que ter hoje é a fé que Cristo já me salvou, que Cristo já pagou pelos meus pecados e que eu posso me arrepender e herdar a vida eterna. Essa é a fé que eu tenho para hoje, que eu sou justificado. E a esperança que eu tenho para amanhã é a esperança de que Cristo voltará. É a esperança de que Cristo virá para resgatar o seu remanescente. É a esperança de que a Bíblia falou. Essa é a esperança do crente. Então o crente ele tem que ter fé, ele tem que ter esperança e ele tem que ter amor. São três coisas que não podem se separar. E outra coisa, uma gera a outra. A fé gera esperança. E a esperança... Porque como é que a gente vai ter esperança sem crer? Então, como é que eu posso colocar uma contra a outra? Não tem lógica, é sem lógica. É só você ler o texto que você vê que não tem nada a ver com o que você está falando contra. Porque só tem esperança quem tem fé. Até, meu irmão, se você tem esperança de que esse mundo mude, que vamos eleger tal governo vai melhorar, é porque você crê, isso chama fé. E a tua fé gerou esperança. Justamente, que vai melhorar, que vai melhorar. Ele chegou a vacina, eu tenho esperança na vacina. E de onde foi que nasceu essa esperança? E qual o problema disso? Não. Dizer que é contra? Como é contra se uma é fruto da outra? Né? Se uma é fruto da outra. Então, cuidado no que você está lendo. Fala a Bíblia, meu irmão. Fala a Bíblia. Não é que a gente está dizendo aqui que você não pode ler outros livros que não seja a Bíblia. Aqui mesmo atrás tem vários livros que nós consultamos, que nós lemos, que não é Bíblia, mas falam da Bíblia. Agora, eles têm uma interpretação correta.
Eles não ficam aqui deturpando textos, não. Né? Então você tem que saber o que você lê. Agora, em primeiro lugar, lê a Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, ninguém te engana. Versículo 15 diz: o Senhor afastou os teus juízos, exterminou teu inimigo. O Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Então, Deus afasta os juízos de quem? Do remanescente, meus irmãos. Lembre-se que no versículo 13 ele está vindo falando do remanescente. Então, Deus afasta o juízo, ou seja, perdoa. Derrama o sangue de Cristo, limpando os pecados daquele que está nele. Não é daquele que está fora, não. Então, o Senhor afastou os teus juízos. Exterminou teu inimigo, né? Aqui falando de Israel, são inimigos de carne e sangue. Falando de Israel, são inimigos como Nabucodonosor, que ali escravizou ali o povo, trouxe o povo para a Babilônia, e ele ia ser exterminado e o povo ia voltar para Jerusalém. Ia reconstruir ali. Como Esdras e Neemias começam ali a reconstrução de Jerusalém. Só que falando para nós hoje, Deus vai exterminar de uma vez por todas o nosso inimigo, que é o diabo. A Bíblia diz o diabo, vosso adversário. Jesus também falou, a nossa luta hoje não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Então, trazendo para nós, Deus perdoa nossos pecados, afasta o nosso juízo, que nós merecemos o juízo. Nós somos pecadores, nós pecamos. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, fazemos ele mentiroso. E se pecamos, meus irmãos, então merecemos condenação. Só que Cristo já foi condenado por nós. E ele afasta o juízo de Deus de nós, porque ele assumiu a nossa culpa e recebeu o juízo de Deus na cruz do Calvário. E ali ele começou a derrotar o nosso inimigo. O nosso inimigo foi derrotado na cruz. Só que ele vai ser exterminado no fim dos dias. Ele ainda está por aí, aprontando as dele. Esse versículo 15, né, é extremamente, um versículo extremamente cristocêntrico. Né? Nota aqui que ele fala só de Jesus. Né? Eis que Yahvé anulou a sentença de execução que havia contra ti. Quem foi que anulou? Através de quem? A ira de Deus foi derramada aqui. Né? Jesus Cristo. E fez retroceder todos os teus inimigos, teus, né? no plural, porque tem o diabo, nosso inimigo, e como o apóstolo Paulo fala, o nosso último inimigo, que é a morte. Que Jesus Cristo também venceu por nós. Bem lembrado, né? E o Senhor, o Rei de Israel, como fala o Rei de Israel, irmão, já remete a Jesus Cristo. Entendeu? Já remete a Jesus Cristo aqui. Está no meio de ti. Daqui por diante, não temerás mal algum. Né? Estará convosco até a consumação do século. Então, notem a riqueza desse versículo aqui. Né? O Cristo aqui fervendo, vamos colocar aqui, no livro que se passa por muitos aqui, até passou muito, já li Sofonias há tempos atrás, mas não com esse treinamento de hoje, porque eu sempre achei Sofonias um livro muito assim, bem complexo, muito pesado de ler e tal, até acho que por causa da versão bíblica também, depende da versão, realmente fica bem pesado. E também você não tem conhecimento, né? Você olha sempre de outra forma. Não consegue compreender. Isso. E hoje não, hoje aqui está aqui, né? Cristo explodindo aqui no versículo 15, né? Aqui dizendo, né? Aqui, né? Que anulou nossa sentença. Jesus Cristo anulou a nossa sentença. Fez retroceder todos os nossos inimigos, né? O diabo, a morte.
está no meio de nós. O Rei Jesus está no meio de nós. Nosso Rei é Jesus Cristo. Né? E é maravilhoso como a gente sempre fala, a Bíblia, né? Toda ela fala sobre Jesus. Né? Sobre toda ela. Né? Dos versos 9 até o 20, só falam sobre a nova vida que Jesus, né, nos deu através, quando através do seu sacrifício anulou a nossa sentença. Né? E no final, quando acabar aqui, eu quero fazer uma retificação de posicionamento, mas só posso falar depois que finalizar o capítulo aqui, sobre essa questão, né, de juízo aqui. Então, muito bom, né? Versículo 15. É extremamente Cristo aqui fervendo nas nossas veias, digamos assim. Exato. Então, mais uma vez, né, para ficar na nossa mente esse versículo. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia, versículo 16, se dirá a Jerusalém, não temas. Ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, o poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então aqui, meus irmãos, se a gente for parar aqui para contar a riqueza de detalhes aqui, é muita coisa. Mas simplesmente aqui a gente pode dizer que é Jesus reinando no milênio com a igreja. É Jesus no meio do povo, poderoso para salvar. É Jesus que está ali e você não tem mais o que temer. Está no meio de ti. Não tem mais o que temer. Não tem mais o que sofrer. Eu os congregarei. Esses para os quais o peso foi uma afronta. Versículo 19. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem e salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Então passou por privações, passou por vergonha, passou por sofrimentos, foi espalhado pela terra. E agora Deus está dizendo, eu lhe darei um louvor, ou seja, exaltação, e lhe darei um nome, né? Isso aqui me reflete Apocalipse. Lhe darei um novo nome. Aqui não diz essa palavra novo, mas me remete a Apocalipse. E um nome, né? A parte B do versículo 19, e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Em lugar de vergonha, honra. Nome significa honra. Nome significa destaque, honra. E o versículo 20, naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Aqui é algo muito peculiar para Israel, né? Um povo que foi espalhado em toda a terra e aos poucos começa a se reunir. Desde 1948, que Deus concedeu a Israel
que realmente eles tivessem ali um pedaço de chão para chamar de sua terra, passado de papel passado pela ONU, a qual Deus usou ali um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e muita gente não sabe dessa história, deveria procurar saber dessa história, onde Deus ali usou um brasileiro, porque os votos estavam contrários, a ONU estava votando ali contra a nação de Israel, e Deus usou aquele brasileiro ali para adiar, ele que estava presidindo a Nações Unidas naquela época, e Deus usou ele ali para adiar aquela votação, e usou ele para convencer várias pessoas a mudar o seu voto. E aquele brasileiro Oswaldo Aranha tem hoje praça lá em Israel com o nome de Oswaldo Aranha. Tem rua lá em Israel com o nome de Oswaldo Aranha. E muitos brasileiros nem sabem quem é Oswaldo Aranha. Eu não sabia. Então, vamos procurar conhecer as coisas, né, meus irmãos? Então, veja. E Deus ali, desde 1948 em diante, começa a reunir o povo dele. E esse povo é tratado teologicamente como um relógio de Deus. E aqui, no versículo 20, é o final de tudo isso. Tudo isso. Culminando tudo isso aí na reunião de todos os povos, só que agora não mais para juízo, mas para ser aquele povo zeloso, aqueles adoradores que vão adorar o Senhor em espírito e em verdade. Tanto os israelitas como de todas as nações. Tanto os israelitas de verdade quanto os enxertados, que somos nós. E vamos nos regozijar nesses dias. Então, se alegre e tenha esperança, não no agora, não no fim. Tenha esperança no fim, não no agora. Tenha essa esperança. Porque o apóstolo Paulo diz assim, que os sofrimentos que a gente passa nessa vida não há de se comparar com a glória que há de vir, meu irmão. Então tenha esperança no que há de vir. Amém? Nosso presbítero tem mais algo a falar sobre isso? Ou a sua retificação? Quando a gente falou, né, do verso 7 ao 8, e eu aqui concordei com o pastor em relação que o texto estava falando sobre o juízo, sobre a grande tribulação, e depois quando eu comecei, né, a ler novamente os demais versículos, e vi que há duas reuniões. Então, é por certo que a primeira reunião não é falando sobre a grande tribulação, mas sobre o juízo de Deus exclusivamente sobre aqueles que não foram remanescentes, sobre aqueles que não estão nem aí para Deus, sobre aqueles realmente que vão ser jogados junto com o inferno, o diabo e seus anjos no lago de fogo. E a reunião que fala no versículo 20, do 18 ao 20, essa é a reunião dos remanescentes, que vai se reunir para que não seja mais envergonhado, com nome novo, com honra, onde toda lágrima vai ser enxugada, como fala lá em Apocalipse capítulo 21. Então, a minha retificação é essa, né? Que, pelo menos para mim, eu vejo que do 7 ao 8 não é falando sobre a grande tribulação, mas sobre realmente o juízo contra aqueles que não quiseram comunhão com Deus, não quiseram realmente Então para você, na sua interpretação que você analisou, isso aqui já é depois da grande tribulação. Isso. Como eu disse, é discutível, né? Porque até os grandes teólogos aí têm essa discussão, esse debate, e dirá a gente aqui, né? Não vai ter debate, não vai ter discordância. Claro que vai, mas realmente a gente pode fazer uma análise mais profunda e ver, né? Independente se for a grande tribulação ou não, né? Mas a grande tribulação também não deixa de ser um juízo, né? A grande tribulação é um juízo, é o derramamento também da ira,
né, como diz aqui, do furor, do fogo do meu zelo, né, a grande tribulação ela também é um derramamento de juízo. Né? Agora, só que a grande tribulação, né, como alguns teólogos admitem, passará tanto crente como não crente. Então quando se aqui fala exclusivamente dos que não buscam o Senhor, dos que não querem nada com o Senhor, então, se você não crê no pré-tribulacionismo, já distorce um pouco dessa interpretação. Agora, se a pessoa crê no pré-tribulacionismo, então ela vai entender isso aqui como uma tribulação, porque ela crê que o povo vai ser arrebatado e o não crente vai passar por isso, né? Aí vai depender da tua interpretação, se é pré-tribulacionista ou se não é pré-tribulacionista. Porque, veja só, por que eu cheguei a essa questão aí? Porque você nota que do versículo do 1 até o 8, você está falando sobre um povo pecador. Isso. Um povo que não quer nada com Deus. Como no verso 8 fala, eu declarei, né? Vocês vão se arrepender, aquela coisa toda, né? Vão agora no 7, né? Agora me dedicarás sua reverente obediência. No entanto, vocês continuaram ávidos a pecar. Então, está falando aqui de pessoas que estão ávidas a pecar, que está realmente com a mente cauterizada e não quer salvação. E não quer Deus de forma alguma. Ele quer viver da forma que vive. Então, por isso que, pelo menos eu vejo aqui, pelo contexto que está tendo antes, que Deus está falando aqui sobre o juízo final para aqueles que realmente quiseram ficar praticando o pecado. E do 9 até o 20 já é outro povo. Já é o remanescente, já é a reunião. Então, assim, eu não tem como eu pensar outra coisa. Digo tá, pessoal? Você pode pensar diferente aí, mas se você notar, Deus fala, dois povos distintos que Deus está falando aqui, no capítulo 3 de Sofonias. Dois povos distintos. Os ávidos a pecar e os remanescentes. Então, separando, né? Separando. O joio e o trigo. Correto. Então, por isso que eu vejo que esse juízo é exclusivamente sobre o joio, né? Sobre os ávidos a pecar. Amém. Mas é como eu digo, né? O juízo vai ser exclusivamente. Mas se a pessoa for pré-tribulacionista, encaixa na. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, mas às vezes encaixa na visão pré-tribulacionista. Eu sei, mas veja só. Não é que entender o que você está falando. Mas veja só. A gente não pode colocar muitas vezes, né? É um certo juízo, mas a grande tribulação não é, digamos, um juízo, é um final. É uma tribulação. É algo que vai vir, como o senhor falou, para crente e não crente, os ávidos a pecar e os remanescentes. Porque os remanescentes vão surgir da grande tribulação. Então o remanescente, meu irmão, é aquele que passou por uma grande tribulação, algo muito... O remanescente naquela época, que a gente está falando aqui, é aquele que passou depois que passou 70 anos de escravidão na Babilônia, permaneceu firme seguindo ao Senhor. Como o pastor deu o exemplo de Elias aqui, daqueles remanescentes, aqueles que não se dobraram. Então, remanescente é esse que não se dobra, que persevera até o final. Então, eu colocar a grande tribulação como um juízo, aquele que não se encaixa com que a visão, o que João está falando na Bíblia, querendo apresentar para a gente ali, na Bíblia, nessa questão de um juízo. Então, o juízo, se o versículo 15 diz que a sentença de execução, ou seja, estava já pronta. Uma coisa é a sentença. Aqui não era só a sentença, que já era a sentença de execução, ou seja, já ia acontecer. Uma coisa como se a sentença, Estou falando do final. Do final já. Então, a sentença de execução foi anulada. Entendeu? Então, por isso que eu acredito nisso. Que não é, que a grande tribulação não é esse juízo. A grande tribulação é o famoso peneirão. Né? O famoso peneirão. Aquele que se perseverar até o final será salvo. É esse aí, esse sentido que está falando. Muito bem. Me convenceu. Pelo menos assim. Convenceu você que está aí. Eu fiquei convencido aqui, amém?
realmente, aqui fala do fim mesmo, né? A tribulação é algo que precede o fim, é algo que precede o juízo ali. Que vem antes. Né? Realmente me convenceu. Não foi por poucas palavras que tu me convenceste. Né? Amém, meus irmãos. Então, para fechar, né, 3 aplicações rápidas e só para a gente refrescar na mente da gente 3 coisas essenciais que a gente pode tirar desse capítulo. Né? Primeiro, o versículo 2. Né? Aquele povo que não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima. Então não seja esse povo aqui. Escute, aceite que virá o fim, que virá o castigo, que virá a tribulação, que virá depois da tribulação o juízo. E confie no Senhor. Passando ou não passando pela tribulação, confie no Senhor. Escute, aceite e confie. É assim que você vai ser salvo do juízo que virá. Agora o povo que não escuta, não aceita a repreensão do Senhor e não confia só no Senhor, esse povo está fadado ao fracasso. Segundo, não espere pelo Senhor como o povo rebelde, do versículo 8 ali. Quando Deus diz aqui no versículo 8, portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para despojo. Não espere esse dia não, meu irmão, para aceitar Jesus, para entregar sua vida para Jesus. Não espere chegar esse tempo não, porque quando chegar esse tempo aqui, a qual Deus se levanta para despojo, e isso acrescenta mais ainda na interpretação que o presbítero antes falou aqui, nos convenceu aqui. Quando chegar nesse período aqui, que Deus vai se levantar para despojo, já é o fim, meu irmão. Então por que você vai esperar? Tem gente que fica esperando. Se já estiver lá, está ferrado. Se estiver já ali... Se tiver, a gente não sabe. Então, tem gente que fica esperando. Amanhã eu vou servir a Deus. Amanhã eu chego lá. Amanhã eu vou orar. Amanhã eu vou ler a Bíblia. Amanhã eu vou me entregar a Jesus. Você fica esperando. Você está esperando feito esse povo aqui, rebelde. Esperando o dia que o Senhor vai levantar e vai acabar com tudo. E você não vai ter mais chance. Ser exterminado. Não. Vai ser exterminado. Então não fique esperando, não, irmão. A Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar. Você vai ficar esperando o quê? O dia é hoje. O dia de se chegar ao Senhor é hoje. O dia de ter vida de oração, de ter leitura bíblica. O dia é hoje, meu irmão. Não espere amanhã, não. Amanhã pode ser tarde. E se não for o dia do juízo, mas pode ser o dia da sua morte. Você não sabe o dia de amanhã, não. Não estou aqui agora, ninguém, não. Eu nem acredito em mau agouro, não, irmão. Você tem um limite aqui nessa terra que já foi traçado pelo nosso Criador e vai chegar ao seu limite. E você não sabe se o seu limite é hoje ou se é amanhã. O salmista Davi diz, Senhor, dá-me a conhecer os meus dias. Deus não deu a conhecer os dias a ele, não. Ele ficou no vácuo. Ficou aguardando. Então, meus irmãos, cuidado. Deus não vai dizer a você qual vai ser o seu dia, você vai morrer amanhã. Não, são casos, como é que se diz? Exceções. Eu fiz com Ezequias. Com Ezequias, são exceções na Bíblia, a qual pessoas sabem qual o dia que vai morrer, que vai durar mais 15 anos. Elias, que ele sabia, né? Elias, que foi arrebatado, sabia que foi arrebatado, né? Mas... Não, ele sabia que ia ser arrebatado, tudo o que ele diz, né? Pede-me antes que chegue, né? Exato. Logo ele sabia, mas de que forma? São exceções. Você provavelmente não vai estar entre as exceções, não, meu irmão. Você vai estar na regra. E a regra é que nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus.
Para que está esperando tanto? Até mesmo pessoas que estão na igreja, mas fica protelando. Fica esperando para amanhã vou servir a Deus direito. Não, olha, esse ano agora que vai entrar, eu vou começar a servir a Deus, vou ser discípula do Senhor, discípulo do Senhor. Eu vou servir a Deus realmente e tal, não sei o quê. Entra ano, sai ano. Todo fim de ano é a mesma promessa. E não sai da promessa. É que nem a promessa do dia 31 de que vai fazer regime, né? De que vai fazer regime. A segunda-feira eu vou começar. Nunca começa. E por último, para a gente encerrar, o versículo 15. O versículo 13, 14, 15. E eu posso dizer a você uma coisa. O remanescente é o que salva e o que será salvo. Porque quando a Bíblia taxa assim, o remanescente, ele está falando de Jesus. E ao mesmo tempo está falando daqueles que vão ser salvos por Jesus. Jesus é o israelita perfeito do versículo 13. É o remanescente do versículo 13. A qual a boca dele não profere mentira. Ele não comete iniquidade. E não se achará na sua boca a língua enganosa. Não se achará dolo na sua boca. Jesus é esse ser perfeito, ao qual ele entra lá no versículo 15, na cruz do Calvário, afastando o juízo daqueles que crê nele. O perfeito morrendo pelos imperfeitos. O justo sendo sacrificado pelos injustos. O limpo purificando os sujos. E tirando o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos homens. E é só em Jesus que a gente deve confiar e se agarrar. E crer que Ele é suficiente. Salvador e Senhor de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Se o presbítero antes quiser acrescentar mais alguma coisa. Só, meu irmão, repetindo aqui que o profeta falou no verso 16, né? Mas naquele dia, e ainda dando, agora falando sobre a grande tribulação, que é que eu acho que ele fala quando diz, né? Naquele dia se assegurar Jerusalém. Não temas, ó filho de Sião, não deixe suas mãos desanimarem e nem se enfraquecer. Então, meu irmão, não vamos desanimar. Eu sei que isso aqui é lá para o futuro, eu creio que é lá para a grande tribulação, que a gente não deve se desanimar lá. Mas hoje, meu irmão, estamos passando também por uma tribulação. Não a grande tribulação, por tribulação, né? Por tribulações, como todo mundo já passou. Como nossos irmãos lá atrás, os pais da igreja foram perseguidos, os próprios apóstolos foram perseguidos, né? Os profetas foram perseguidos. Não, tribulações sempre aconteceram no meio do povo de Deus, né? Essa é a verdade. E hoje estamos passando por tribulação, por esse vírus. Então, por isso, meu irmão, né? Não tema, não devemos temer, nem desanimar e nem se enfraquecer, meu irmão, porque a nossa sentença já foi anulada. A sentença de execução já foi anulada, né? Porque, como disse o pastor, né? O remanescente, o judeu perfeito, né? O israelita perfeito, assim nos deu esse direito de realmente estar no Rei dos Céus. Ele foi preparar a morada para a gente. Por isso, meu irmão, não desanima, né? Não enfraquece teus irmãos, não, né? Então, como disse o pastor, leitura bíblica, palavra, né? Não deixa a palavra, oração, tá? Perseverança mesmo. Porque dias melhores virão, mesmo, né? Dias melhores virão. Não falo, às vezes você fala dias melhores, acho que aqui, dizer quando a gente todo mundo for vacinado, que vai acontecer outra coisa. Mas dias melhores baseado no que a gente vai falar daqui, né? Nesse dia aqui, naquele grande dia que o Senhor vai nos juntar, né? E vai nos levar para junto dele. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar
Aí o irmão Jadson falou ali que foi convencido, viu, por você. Viu? Mas eu achei que ele tá falando de tu aí. Foi meio sarcasmo aí. Sarcasmo aí. Pegou a tua frase aí. Será? Será que ele é uma pessoa assim, com esse sarcasmo todo? Vamos orar, né? Vamos orar, agradecer a Deus e finalizar, né? Domingo, nossa live novamente. Nós vamos estar aqui. Você que está nos assistindo está convidada a participar dessa live, amém? E de Páscoa, né? Domingo é Páscoa e a gente vai tratar um pouco aqui na palavra. Vamos relembrar do sacrifício de Cristo. E eu vou pedir que você, na sua casa, faça a sua ceia. Se você estiver assistindo a live, você faça a sua ceia. E eu vou estar aqui com o pão, com o vinho, e nós vamos cear. E você vai cear aí da sua casa e eu aqui, junto com o presbítero Anderson, vamos estar ceando juntos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento de aprendizado, de debate, de instrução, a qual podemos tirar grandes lições para a nossa vida, porque a Tua palavra, Senhor, ela realmente é viva e eficaz. É mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E a Tua palavra sempre nos fala, Senhor, com perfeição e nos mostra quem realmente somos e o que realmente precisamos. E o que precisamos, Senhor, é de Ti, é do Teu Filho amado Jesus e do sangue que Ele verteu na cruz do Calvário. E precisamos ainda mais também do Espírito Santo, Senhor, a cada dia, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E para nos fazer compreender que a salvação está unicamente em Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa cada um que assistiu. Abençoa o seu lar, a sua família, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém.